Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós comentamos as notícias que têm chamado mais atenção do ponto de vista de um cristão com a Bíblia na mão. Obrigado por estar connosco. Foi manchete, capa do jornal, enfim, bastante informação, o centenário do Partido Comunista Português. Os comunistas tiveram mais uma vez bastante tempo de antena para poder apresentar os seus ideais, os demonstrando e falando deles a respeito como fundamentais para aquilo que são as defesas da liberdade, do povo, do trabalhador, a linguagem que nós estamos acostumados a ouvir normalmente nos discursos comunistas. Esta questão aqui que nós queremos colocar hoje acaba por ser bastante séria, porque é uma pergunta que todos nós devemos ser capazes de responder se estamos a pensar em cristãos. Pode um cristão bíblico ser comunista? O comunismo, como tantos outros ismos, acaba por ser uma ideologia que tenta explicar a história. A história básica é aquela que nós encontramos na Bíblia e é repetida pela humanidade de forma constante, não é? Há um ideal inicial, há um paraíso no qual o homem está muito bem, depois há um problema, alguma coisa que provoca a queda deste paraíso, perder esta forma maravilhosa de se viver, e depois há que haver alguma maneira de tentar recuperar este paraíso novamente. O princípio bíblico nos fala do paraíso onde Deus vivia em plena liberdade com o homem, nos fala da queda quando o homem quis a independência de Deus, mas ofendeu ao Senhor e morreu espiritualmente, ficando separado dele, sendo recuperado apenas através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. A ideologia comunista também nos fala a respeito desta história. O paraíso era o momento em que, idealizado, a gente tenta perceber em que momento da história que isto aconteceu, mas pronto, em que havia, todas as pessoas trabalhavam e todas partilhavam o trabalho. Portanto, havia comunismo, as pessoas, cada um fazia o que podia fazer melhor e partilhavam os bens e, de certo modo, havia um equilíbrio na distribuição dos valores. Então, este era o paraíso. E qual foi a queda? A queda foi o capitalismo. Portanto, começaram a surgir algumas pessoas que, por alguma questão, alguma arte, alguma aplicação, alguma esperteza, foram conseguindo ter um bocadinho mais e estas pessoas acabaram por se tornar a elite dominadora e foram usando a sua posição de cada vez mais poder para subjugar, submeter, maltratar aqueles que eram as classes trabalhadoras. Como vem a salvação, segundo a ideologia comunista? Vem através da revolução. Portanto, é preciso derrubar estas elites. Estas elites são malignas, estas elites são más, elas detêm o capital e impedem que a maioria esmagadora da população possa usufruir de algum bem ou de alguma riqueza, concentrando toda a riqueza em si mesmos. Portanto, é preciso derrubar estas elites e então criar condições para que se possa distribuir melhor os bens e que possamos viver com um equilíbrio comum, o comunismo, em que as coisas vão estar todas boas. Então, este é o objetivo do comunismo, é poder fazer com que nós possamos chegar a este ponto. Do ponto de vista prático, é provável que a única experiência comunista realmente funcional tenha sido o início da Igreja em Jerusalém. O texto bíblico nos diz, no livro de Atos dos Apóstolos, que quando a Igreja de Cristo nasceu em Jerusalém, os crentes tinham tudo em comum. Vendiam e traziam aos apóstolos para que pudessem distribuir. Esta experiência durou algum tempo, nós não sabemos quanto tempo, meses, talvez poucos anos, porque a natureza humana pecadora, evidentemente, que acaba por reagir, e também começaram a entrar pessoas dentro da comunidade que, na verdade, não eram cristãs. Do ponto de vista prático, aquilo que nós temos verificado no mundo é que esta resposta comunista não funcionou. A natureza pecadora humana não permite que estas coisas funcionem. Aquilo que aconteceu sistematicamente em todos os momentos em que houve uma revolução comunista para derrubar então as elites capitalistas foi simplesmente substituir estas elites que dominavam por governos comunistas que foram normalmente bastante piores no que diz respeito à repressão e à opressão. A história dos grandes regimes comunistas do século XX fala-nos sobre o maior massacre e genocídio da história da humanidade. São mais de 100 milhões de vítimas dos grandes regimes comunistas, quando pensamos na União Soviética, na China, no Camboja. Enfim, foi algo terrível para a humanidade. Certamente a ideologia que mais matou em nome do bem comum. Esta é a realidade daquilo que é a história do comunismo. Basta nós lermos e percebermos. Se é um desvio daquilo que era o ideal, bem, talvez, mas a verdade é que é isto que se verificou na prática
É isto que se encontrou, porque o coração humano não permite que as coisas sejam diferentes. O comunismo, sobre esta perspectiva, hoje em dia praticamente passou à história. A própria União Soviética caiu e aquilo que numa época, há algumas décadas atrás, parecia ser um risco, havia uma divisão mundial praticamente, hoje em dia é apenas, não é, uma sombra. Mas o comunismo persiste através, sobretudo, do marxismo social, que transforma esta mensagem do comunismo em algo que toma conta das mídias e que domina hoje, por exemplo, a mídia do modo geral na Europa e na América do Norte, nos Estados Unidos da América, onde o governo hoje é um governo que defende uma posição de marxismo social. Nesta posição, há que identificar as elites. As elites são consideradas a maioria opressora. Então, neste momento, por exemplo, nos Estados Unidos da América, e isto também grande influência na Europa, são normalmente os brancos, são eles os detentores do mal, todo o mal está neles, e eles é que são aqueles que impedem todas as outras camadas de poderem fazer alguma coisa de bom. Em relação a estes brancos, normalmente eles são conotados com a posição conservadora, e aí entra o cristianismo, por causa da sua defesa dos princípios da família, do casamento, etc, etc. Então, tudo aquilo que é contrário a isto e que tem a ver com a linha de defesa do marxismo social, combate estas posições e as classifica como malignas. Elas têm que ser derrubadas, elas têm que ser colocadas de lado, elas têm que ser, digamos, expulsas da sua posição de poder. Pergunta: pode um cristão bíblico ser comunista? Duas questões muito básicas para nós termos em conta para concluir. Primeiro, no que diz respeito à defesa daquilo que são as pessoas em situação de dificuldade, a defesa daquilo que é o trabalhador, ou seja, a correção do salário, a correção da sua posição, a defesa daquilo que são as dificuldades daqueles que estão em situação de minoria e que estão a viver com muita luta, sem dúvida esta área do discurso comunista é algo que o cristão partilha. E o cristão, em relação a este discurso, tem obrigatoriamente que ser comunista. O texto bíblico nos ensina desde a lei do Antigo Testamento, passando pelo Novo, que esta deve ser um princípio. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Logo, trabalhar para que as pessoas possam receber aquilo que é digno, aquilo que é correto, aquilo que é justo. E trabalhar contra aquilo que é a corrupção do poder, que infelizmente concentra muita riqueza na mão de pouca gente para benefício de pouquíssimos. Por outro lado, e essa é a segunda parte da resposta, a posição comunista é uma posição ateia, ou seja, ela nega a existência de Deus, nega a existência do homem como um ser criado, nega aquilo que são os princípios bíblicos claros na defesa da posição cristã. O comunismo foi o opressor número 1 do cristianismo e aonde existiu como poder dominante, tentou por todas as forças acabar com a Igreja. De forma dramática, matando, torturando, controlando, expulsando, fechando, enfim, impedindo tudo aquilo que fosse a expressão do crente. A posição comunista clássica é de que a religião é ópio, é algo mau, é algo que não presta, que certamente vai estragar o homem. Nesta posição, evidentemente que um cristão bíblico não pode ser comunista. Nós não podemos tomar oficialmente a posição de alguém que nega a existência de Deus e que é contrário àquilo que é o ensino do Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, nós não tomamos necessariamente posições políticas. Nós seguimos a cosmovisão bíblica. A Bíblia nos ensina que a verdade a respeito da história é que o paraíso era a comunhão com Deus e a queda foi a nossa independência. O queremos viver sem Deus. O queremos buscar um conhecimento que não dependia e que não vinha dele. Deixámos de entender que estávamos necessariamente ligados ao Criador e que era esta a maneira de encontrar o propósito e a razão para a nossa vida. Só encontramos isto de volta no Senhor Jesus Cristo. A revolução não está lá fora e a maldade não está só no outro, mesmo que sejam as elites. Está dentro de cada um de nós. O pecado existe no nosso coração e ele precisa, em primeiro lugar, ser derrotado nas nossas vidas e isso é feito apenas através da obra que Jesus fez por nós. É quando reconhecemos os nossos pecados, quando nos arrependemos da nossa maldade, quando entendemos que Jesus morreu por causa daquilo que é o nosso mal e aceitamos o seu sacrifício, clamamos a Deus por perdão, podemos iniciar uma vida nova que vai levar ao restabelecimento da comunhão com Deus e que nos permitirá viver para o bem da humanidade com amor ao próximo.